Então, gente, vamos para a nossa aula hoje. Vamos falar sobre privação emocional, aquele esquema que diz: eu jamais terei o amor que preciso, ninguém nunca vai conseguir atender minhas necessidades, aquele esquema que dá aquele vazio aqui no peito. Muitas vezes aquela sensação de eu faço pelos outros, mas ninguém se importa comigo de fato. Você já sentiu isso? Você conhece alguém que já sentiu isso? Então, se você conhece, se você já sentiu isso, fica aqui que hoje a gente vai destrinchar isso, mas não é mal acompanhados. Nós vamos estar aqui acompanhados por Jeffrey Young com o Reinvente Sua Vida. Vamos estudar este livro, aqui tem muita coisa boa para você. Só que, claro, eu vou dizer para você que aqui a gente estuda os esquemas, a gente trabalha os esquemas, mas é importante que você saiba avaliar se o seu esquema está muito ativado, se você não dá conta sozinho, busque um terapeuta e busque um terapeuta do esquema e mais, busque um terapeuta do esquema que faz as técnicas vivenciais. Eu vou explicar para você direitinho, mas agora, meu nome é Lina Corteganha e nós vamos aqui seguindo com o nosso livro. Eu sou especialista em técnicas vivenciais em terapia do esquema, eu amo trabalhar com isso, com esse reprocessamento de trauma, porque os esquemas, eles são estruturas que distorcem a nossa realidade. Pensa que são lentes deturpadas que a gente tem nos olhos, que elas estão grudadinhas aí no seu olho, e ela faz com que você veja o mundo daquela cor. Então, se eu tenho um esquema de privação emocional, como é que eu vejo o mundo? Eu vejo o mundo com essa cor. Então, todo mundo me priva, ou eu fico demandante demais, as pessoas se afastam de mim, ou muitas vezes eu prefiro nem me relacionar porque as relações elas não me recompensam, as pessoas não me cuidam, eu ofereço demais, acabo muitas vezes indo até para um esquema de autossacrifício porque eu não acredito que alguém possa querer atender as minhas necessidades de carinho, de afeto, de empatia, de compreensão. Então é aí que entra o jamais terei o amor que preciso. Então a gente está aqui no capítulo 8, tá? Opa, escapou aqui o capítulo 8. E eu preparei aqui um resuminho para nós, para a gente poder entender por que é que a gente se coloca nesses relacionamentos, por que as pessoas se colocam em relacionamentos onde elas acabam sendo sempre frustradas, ou porque muitas vezes, eu vou trazer alguns exemplos aqui, por exemplo, do Jed, que ele começa os relacionamentos, é aquele amor, né? Aquele grande amor, love bombing no início, e depois ele enjoa das suas parceiras, ele só quer fugir do relacionamento, mesmo tendo começado bem. Então hoje a gente vai destrinchar e descobrir esses mistérios da privação emocional e você vem comigo aqui. Então qual que é o nosso tema central aqui hoje? A gente vai falar de um dos esquemas mais silenciosos da terapia do esquema ou que você pode ter, a privação. Porque nós temos outros esquemas que são desadaptativos, como por exemplo o de abuso. A gente pode ter um esquema de abuso, só que o de abuso ele é mais escancarado, você lembra, você vai dizer assim, eu tive experiências na minha infância, meu pai me batia, minha mãe mentia, um traiu o outro, enfim, tem várias nuances aí que a gente pode identificar. A privação muitas vezes eu não sei, é aquele paciente que diz, ou você pensa, minha infância foi normal, ou minha mãe até que estava em casa, mas eu não sei, é uma falta de algo que não aconteceu. Não é sobre o que aconteceu e machucou, é sobre o que não aconteceu e faltou e deixou esse vazio que incomoda. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue nem explicar, ela sente muitas vezes uma sensação física, um desânimo, uma falta de sentido que está apontando para esse esquema de privação. Então, quem tem esse esquema vai ter uma sensação de falta, de vazio mesmo. Eu deixei umas coisinhas anotadas aqui, vou acompanhar para que a gente possa seguir. Então, hoje a gente vai falar, você vai perceber que a gente vai falar de 3 personagens. O Jed, que ele é um adulto, um homem bonito, chama atenção. Ele teve muitos relacionamentos desde jovem, mas ele começa uma química intensa e depois aquilo se vai. Depois vem tédio, depois vem irritação e aí ele se afasta. E o que ele diz? Ele diz, no início tudo é maravilhoso e depois eu perco a paixão. E tudo incomoda, até a respiração das parceiras incomoda ele.
Então, isso acaba se tornando um padrão. E ele nunca está satisfeito, ele fica hiperdemandante, ou seja, por mais que elas façam por ele, ele não fica feliz, aquilo não satisfaz. E aí a gente tem outro personagem aqui. Vamos ver se você se identifica com um desses ou você conhece alguém que é assim. O Dustin, ele é diferente, ele não hipercompensa só, ele resigna também. Então o Dustin, ele tem 28 anos e ele procura mulheres indisponíveis. Mulheres indisponíveis, modelos, pessoas assim que não vão dar atenção para ele, que não vão se dedicar a ele, que muitas vezes vão deixar ele abandonado. E aí ele fica triste, e aí quando ele aceita aquilo um tempo, depois ele fica demandante, ele fica com raiva. E ele não entende por que isso acontece com ele. E nós temos a Elizabeth. A Elizabeth, vamos ver se você se identifica com a Elizabeth. Então ela resigna esse esquema, o que é? Ela aceita esse esquema, ela se autoabandona, ela cuida do marido, ela cuida de todo mundo, ela sempre sustenta os outros, ela apoia, mas ninguém cuida dela. E aí, será que esse aí pegou você? Será que é esse aí que você tá sentindo aí? Então, como é que eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para você se identificar se você tem esses esquemas, tá? Então, vamos pensar numa escala de 1 a 5. Se você fosse responder, 5 é o máximo e 1 é o mínimo, tá? Preciso de mais amor do que eu recebo. Ninguém me compreende verdadeiramente. Sou atraído por parceiros frios. Me sinto desconectado mesmo quando eu tô com pessoas próximas. Vai anotando, vai respondendo aí. Nunca tive alguém que realmente cuidasse de mim. Não tenho quem me dê afeto. É difícil deixar que os outros me protejam e me cuidem. Sinto-me sozinho em grande parte do tempo. E aí? Qual é que foram os resultados aí desse questionário? 1 completamente falso ou 6 me descreve... de 1 a 6 a escala Likert, perdão. 1 completamente falso e no outro extremo 6 me descreve perfeitamente. Será que você tá no meio aí ou você já tá nos extremos? Acima de 4 já tem que ligar o alerta aí, viu? Então vamos lá. E aqui, o que a gente percebe? Depois responde aí e fica refletindo. Isso aqui às vezes toca muita gente. Muitas vezes a gente nunca parou para pensar nisso. E é importante você saber identificar esses esquemas, tá, gente? Então, qual que é que característica a gente percebe, né? Esse esquema, ele pode tornar a pessoa ou resignada, como a Elizabeth, que nunca recebe nada, ou hiperdemandante. Você já se relacionou com alguém que nunca nada tá bom, que não chega, que a presença não chega, que o presente não chega, que nada é o suficiente? É como se essa pessoa estivesse cobrando uma conta impagável, porque é uma conta do passado e não tem como a relação atual pagar ela completamente. Só que a pessoa ela não se dá conta disso, como o Jed. Ele só se desinteressa das parceiras, ele só se irrita, ele não se dá conta do padrão que está acontecendo. E esse é o perigo. Isso acaba com casamento, com namoro, até mesmo com relações profissionais. Então fica de olho aqui, porque esse esqueminha aqui não é brincadeira. E o Jed, ele conta uma história que a namorada dele fez uma festa surpresa, preparou tudo, foi um aniversário lindo, mas na hora que ele abriu o presente, ele esperava que fosse um presente mais caro. E não era tão caro quanto ele acha que ele deveria receber, então aquilo acabou, né, com a festa dele. Então ele acaba se tornando hiperdemandante. E por que isso acontece? Qual que é o histórico? Porque nós precisamos entender dos nossos pacientes o histórico, o que aconteceu com essa pessoa. Porque nós temos modelos internos, esses esquemas são modelos. Mas de onde veio isso? Será que a gente nasceu de uma incubadora e aí a gente criou tudo isso sozinho? Não. Isso se criou em relações significativas com pais e cuidadores, irmãos, professores. Então foi aí que esses esquemas foram criados. Então essa ausência emocional e essa falta de empatia, de atenção, de olhar dos cuidadores vai ter um preço no futuro. Essa pessoa vai sofrer essa consequência, querendo ela ou não, porque nós somos caçadores de olhares. A gente precisa
ser cuidado quando bebê, a gente precisa do olhar dessa mãe e olhar também de quem está cuidando desse bebê. Mas quando isso não acontece, o pouco carinho, o pouco tempo de qualidade, muitas vezes a pessoa está ali, mas ela não tem empatia, ela não se importa com o que a criança sente, talvez uma ausência de validação, uma falta de orientação. Existe também a privação de orientação, aquele pai, aquela mãe que não orienta uma criança, que deixa a criança muito solta, e aí a criança ela tem que aprender tudo por si. A ausência de uma figura confiável, de um bom pai nessa hora que orienta, que acolhe, que olha. Então, tudo isso, a criança ela aprende o quê? Eu não posso depender, eu tenho que me virar sozinha. Isso é um dos grandes motos do privado. Eu me viro sozinho. Eu que sei de mim. Essa independência forçada. Porque não é que a gente não precisa buscar autonomia, mas nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres humanos, né? Nós somos mamíferos. Os mamíferos, eles já nascem dependentes das mães por muito tempo. Então, aqui, eu preciso cuidar dos outros para merecer amor é outra questão. O amor, ele não vem de graça. Então, assim, como que eu faço para conquistar o amor? Esse amor, ele não veio, esse olhar de amor dessa mãe, desse pai, não vieram de uma forma tranquila. Então, essa pessoa, ela vai querer merecer, ela vai buscar, o que eu tenho que fazer para merecer? Então, elas acabam se sentindo não merecedoras de amor. Então, como o Ged, né? Ele era uma privação extrema. Qual que é o histórico de vida dele? Uma mãe que engravida aos 17 anos, um pai que rejeita, não assume ele. E essa mãe, quando ela viu que esse pai não ficou com ela, porque ela engravidou, para quê? Porque ela queria esse relacionamento. Quando ela vê que esse pai não fica com ela começa a ficar ansiosa para retomar a vida de solteira, para poder conquistar outros homens. Então o Ged, ele não era importante para ela. Era uma mãe narcisista, era uma mãe que estava voltada para as necessidades dela e não tinha ninguém para cuidar dele. E isso deixou uma marca nele muito forte com mulheres. E aí o modelo dele errado, aí esse esquema de relacionamento. Então, ele diz, né, ele acaba percebendo no tratamento terapêutico que ele é emocionalmente morto, que o mundo dele interno é um deserto. E essa é a sensação muitas vezes. Ele também acaba tendo tendo traços ou sendo narcisista, mas o narcisista, por mais que muitas vezes ele pareça que ele tá bem, que ele é o conquistador, quando ele para mesmo e tem um período de silêncio e de solidão, eles acabam até deprimindo, porque esse mundo interno é muito empobrecido. Já a Elizabeth, não. A Elizabeth, ela tem uma privação sutil, porque a mãe dela, ela estava ali. Só que a mãe dela também era narcisista e ela tinha características de que a filha era uma extensão dela. Então essa filha que era uma extensão dela, ela arrumava como uma boneca, ela ajeitava ela ensinou ela a ser bonita, charmosa. Esse era o preço dela ser amada pela mãe. Quando ela estava bem arrumada, quando ela estava bonita, quando ela estava se comportando dessa forma, ela era amada. Se ela fazia algo diferente, a mãe retirava a atenção e o amor. Então agora ela repete o padrão. E por que a mãe fazia isso? Porque a mãe queria que ela casasse com um homem rico. E muitas vezes esses pais, eles acabam projetando no filho aquilo que eles não conseguiram. Então Elizabeth acabou que casou com esse homem rico, mas que também, como a mãe, ignora ela totalmente emocionalmente. Então ela fica de novo naquela situação de perpetuação. E você vai perceber que nós temos uma tendência à repetição. A gente vai atrás do cheirinho de casa. A pessoa, o cheirinho de casa, fui privada em casa, então eu sinto uma atração irresistível por aquele perfil que me lembra as minhas figuras de amor e afeto primárias. Tá acompanhando até aqui? Se identificou com alguém aqui? Agora o Dustin. Como que o Dustin se criou? O Dustin é um mix, é um misto, é um híbrido aqui. Porque a mãe, ela deu presentes, viagens, ela era uma advogada muito bem sucedida, mas no fundo, ela pensava que o Dustin era um atraso, porque ela poderia ir mais longe na profissão se ela não tivesse um filho. Então ela acabava sendo fria, dava tudo,
mas não tinha esse afeto, esse cuidado, esse amor. O pai dele era amoroso. Então o Dustin, ele tem um esquema de privação misto. O problema dele é nas relações amorosas com mulheres, mas nas outras relações fora do relacionamento amoroso ele consegue encontrar parcerias mais saudáveis, que é o exemplo que ele tem do pai, ou seja, o modelo que ele tem com o pai. E aí, agora vamos lá. Conseguiu identificar esse esquema em você? Conseguiu identificar esse esquema nos seus pacientes? Não? Calma lá, não se preocupe tanto, porque afinal esse esquema não é fácil de identificar mesmo. Porque ele não fala de um excesso. Não é assim, como defectividade e vergonha. Defectividade e vergonha, a pessoa sente humilhada, mas ela lembra. Ele me olhava com desprezo, me xingava de nomes horríveis. Agora, na privação, a pessoa não tem esse tipo de referência. Então, não é um excesso, é uma ausência. Ninguém me amou, ninguém ficou um tempo comigo brincando, mas a pessoa, na verdade, nem sabe que ela merecia que alguém ficasse com ela brincando. Então, é uma ausência. E aí, a gente encontra os normais. Mas minha infância foi normal. Não, pai, mãe lá em casa, não tinha nada demais, mas também não tinha o que era necessário. E aí a gente tem aqui uma desconexão crônica muitas vezes. Essa raiva ela fica encoberta porque a pessoa não sabe muito bem para quem direcionar ou como direcionar. Mas a gente nota uma hipersensibilidade à rejeição. A pessoa facilmente recua, ela se sente rejeitada nas relações, porque tem uma ferida ali, tem uma criança ferida, uma criança rejeitada, uma criança que internalizou uma mensagem: eu não sou importante. Se eu não consigo chamar a atenção dos meus pais, se eu não consigo que a minha mãe se apaixone por mim, que ela ache que aquilo que eu estou falando é bonitinho, é importante, é valoroso, quem vai achar? Se nem meus pais acham. E aquilo acaba virando uma generalização. E aí, o que acontece na vida adulta? A pessoa ela vai para relações que reforçam isso. Amizades, relacionamentos que reforçam você não é importante, o que você fala não interessa, o que você sente também não é muito importante. E aí são frustrações e mais frustrações afetivas, muito dolorosas também. Então, como que acontece aqui? Como é que a gente reconhece essas pessoas nos vínculos amorosos? Quem tem privação emocional vai tender a evitar vínculos profundos. Então fica mais na superfície. São aquelas pessoas que quero ter 1 milhão de amigos, mas ninguém conhece essa pessoa direito. Ninguém de fato sabe quais que são as dores, o que acontece com ela, porque ela nem se permite. Eu costumo usar esse jargão, né? Essa frase com os meus alunos da formação. Eu digo, é como se a pessoa não tivesse prateleira. Eu não tenho prateleira para vínculos profundos, eu nem sei como é me relacionar de uma forma profunda, aquilo me gera até um estranhamento, que é o caso do GED, ele não tem esse modelo, né? Então a gente precisa estar atento aqui. Ou entra em relações breves, várias relações, vários namoros. Nossa, olha, tem uma coleção de namoros, relacionamentos que duram no máximo 1 ano, a pessoa já passou por várias pessoas e quando fica íntimo aquilo fica insustentável. Ou muitas vezes essa pessoa vai escolher parceiros inviáveis, que são é casado, vai morar na China, enfim, parceiros que não conseguem sustentar um relacionamento. Aí quando acabam, daqui a pouco vai morar junto, se encontra, aí não dá certo. Então, o que acontece o GED, por exemplo? Quando essas mulheres se aproximam, quando elas ficam mais com ele, ficam mais carinhosos e para aquele lugar da conquista, do mistério, o GED já termina o relacionamento. O Dustin, ele já escolhe pessoas que são indisponíveis, ou seja, ele só fica lutando para não conseguir mesmo. Já a Elizabeth, ela resigna, ela fica com um parceiro frio mesmo. Então, assim, a vida é assim, o esquema é assim, eu nunca vou ter alguém que vai me suprir, ele também não vai me suprir, e a pessoa aceita aquilo como uma verdade, como uma realidade, quando na verdade é a lentezinha esquemática com que ela vê o mundo. Então, como é que estamos até aqui?
Como é que tá a privação aí? Mexeu alguma coisa no coração? Lembrou alguma coisa? É importante isso, porque o paciente muitas vezes chega para o psicólogo, ele não vai chegar e dizer eu tenho esquema de privação. Ele chega com alguns sinais e a gente precisa estar alerta. Alerta principalmente quando o nosso paciente entra em um novo relacionamento. Porque tem alguns sinais que são muito evidentes de que ele está numa cilada esquemática, ou seja, ele vai repetir o padrão. E quais que são esses sinais? O parceiro não escuta, o parceiro só fala dele mesmo, o parceiro muitas vezes evita o toque, não quer muita proximidade, ou é emocionalmente indisponível, não conta muito, não abre. A pessoa ela se sente investindo muito mais, ela vai atrás da pessoa, ela inventa um jantar, ela convida, ela corre atrás e o outro não oferece muita coisa, não tá presente quando a pessoa precisa. A pessoa, por exemplo, agora preciso acontecer alguma coisa que a pessoa não corresponde, não tem uma preocupação de fato. Agora, um sinal aqui muito importante, porque o privado, quanto mais esse parceiro fica ausente, mais obcecado ele tem tendência a ficar. Então, quanto mais frio esse parceiro, mais ele quer ir na direção. Tem algumas técnicas de relacionamento, eu acho até graça, que eles oferecem, né, as estratégias para deixar o outro colado em você. Então, a estratégia, você não responde telefonema, tudo bem, por um tempo vai funcionar, até que ele tiver com o sistema de apego ligado, esse privado. Mas depois, quando esse relacionamento começar a andar mesmo e as máscaras vão caindo, aí acontece como o Ged, se desinteressa também. Então, a ideia não adianta a gente camuflar e trabalhar a superfície só. Vamos trabalhar o que é de mais profundo, realmente, para que a gente possa curar, né? Curar não é esquecer de que isso existe, não é não ter mais nenhuma sensação a respeito. Curar é ter o domínio sobre isso. O esquema não me domina mais. Eu sei dele, mas ele não me domina mais. E você sabe quais que são as armadilhas da própria pessoa que tem privação? Porque a própria pessoa que tem privação, ela mesma arma o buraco que ela vai cair. Você sabe quais são? Então vamos lá, vou te dar aqui, anota aí. A pessoa não diz o que precisa. Ela faz o quê? Eu queria tanto que ele me desse esse vestido de aniversário, mas eu não falo. Eu fico dando indiretas. E depois a outra pessoa, daqui a pouco, um pouco desligada, não vê. E aí eu chego à conclusão, viu só, essa pessoa não se importa comigo. Dei lá uma indireta aquele dia que passei na vitrine, mas a pessoa não se deu conta, mas a pessoa... Então, assim, a pessoa não fala o que precisa. E aí depois ela se ressente. Ela não expressa o sentimento, não diz que ficou chateada, por exemplo, que a outra pessoa não foi na festa dela, mas depois fica remoendo aquilo ali. Ela evita a vulnerabilidade, se mostra forte. Não, tudo bem, mas ela tá ferida por dentro. Guarda ressentimento em silêncio. Ou torna-se demandante demais, como o Ged. Nossa, mas tu fez a festa surpresa, me deu presente, mas não era tão caro. Então, fica com muitas exigências que acabam boicotando os relacionamentos. Ou muitas vezes se distancia, né? Vai para a caixa do nada, ou espera que o outro leia a mente. Nossa, eu tô aqui no sofá, eu tô brava porque ele não me respondeu a mensagem, mas eu não vou falar nada. E aí fica esperando que o outro leia a sua mente. Então, isso sabota a relação, né? Então tudo vira uma negligência, tudo fica muito pesado na relação, e isso é uma das formas de terminar essa relação para continuar privado, ou de gerar um desconforto na relação de forma que essa privação continue. E aí, como é que foi até aqui? Identificou? Deixa eu te dizer uma coisa, se você tem esse esquema de privação, eu quero te dizer o seguinte, não é fácil mudá-lo. Porque quem tem esquema de privação geralmente tem já relações viciadas. E as pessoas gostam muitas vezes do privado porque ele não... Principalmente o privado como Elizabeth, que vai fazendo as vontades de todo mundo, que aceita receber pouco. Então procure um terapeuta do esquema, mas um terapeuta do esquema que faça técnica vivencial, que vai trabalhar essa sua dor no íntimo, que vai resgatar aquela criança, seja lá onde ela esteja, muitas vezes sozinha num quarto, numa casa,
muitas vezes com pais que só olhavam para si, que não viram a necessidade da criança e a criança se sentiu sem valor. Então vá buscar alguém que possa te ajudar. Agora, se você é psicólogo, presta atenção aqui, aprenda a terapia do esquema, aprenda a fazer a vivência, porque terapia do esquema sem vivência não é terapia do esquema. E eu já vou aproveitar aqui que a gente está falando disso, a gente está com a formação vivencial, onde eu vou estar junto com vocês, ajudando a trabalhar as vivências com as inscrições abertas. Então não perde a oportunidade. Nós com o Psilink, nós com o nosso Instituto IHTC, a gente busca trazer esse conhecimento para que o psicólogo possa ajudar muitas pessoas, mas não na superfície, naquela regiãozinha do cérebro onde esse trauma está guardado. Porque o que o paciente fala muitas vezes pra gente é o quê? Não, agora vai ser diferente, eu quero um relacionamento diferente, eu tô pronta, eu tô pronto, e vai lá e repete a mesma coisa. E aí se faz uma série de combinações, evidências e questionamentos socráticos, enfim, mas no final das contas a pessoa tá lá de novo naquele relacionamento ruim. E por que isso acontece? Porque não foi trabalhada a memória traumática. Memória traumática a gente não alcança falando sobre. A gente alcança entrando no território da memória emocional límbica. Precisa de técnica, precisa de conexão, mas uma conexão estabelecida num vínculo que trabalha com conhecimento e respeito às faltas que esse paciente tem. Então, psicólogo, preste atenção, inscrições abertas, não perde, um intensivão de 6 meses para você sair ajudando seu paciente a realmente trabalhar esse esquema e não ficar perdido muitas vezes só num questionário ou só com aquela fala do paciente que acaba muitas vezes nos dando um caldo, né? O tubo de conteúdo dele, e a gente acaba ficando sem ferramenta e sem poder ajudar as pessoas. É uma pena, porque muitas vezes a chance que a pessoa tem de sair desse ciclo horroroso, esquemático, é a relação terapêutica. E aí o psicólogo muitas vezes não é por mal, ele tem uma boa intenção, mas ele não tem as ferramentas, acaba não conseguindo ajudar essa pessoa. Então sai frustrado o psicólogo e sai frustrada também a pessoa. E aí é uma pena, e a gente quer ajudar você. Então, se inscreve aí, tem no meu Insta, tem no meu Linktree, tem também aqui na descrição o link para que você possa realmente se aperfeiçoar. Mas vamos lá. Vamos falar de narcisistas, porque as pessoas gostam muito, né, de falar, hoje está muito popular essa questão do narcisista, mas muitas vezes a gente tem traços, e nem é narcisismo de fato, muitas vezes é esse esquema de privação no polo da hipercompensação, da demanda, que não termina nunca, é como se fosse, eu quero que o mundo me pague o que meus pais me devem. Porque aquela fome daquela criança de ter sido olhada, de ter sido amada, parece que é uma fome que não sacia nunca. Então essa pessoa muitas vezes se envolve com um monte de mulheres ou homens, nada sacia, nada resolve. E aí muitas vezes a gente ouve aquele discurso que quando eu ouço eu vejo que é somente superficial. Não acreditem no que o paciente traz na fala, gente. Vão atrás de fazer técnica vivencial, porque muitas vezes ele diz assim, não, eu sou livre. Eu gosto de ter várias mulheres, eu gosto de ter vários homens. Então isso é liberdade, só que quando a gente vai ver essa pessoa, ela vive num vazio tão grande. Só que ela conta uma historinha para ela, o esquema dela, o modo de enfrentamento autoderrotista de que isso é liberdade, mas na verdade é uma desesperança total. Eu nunca vou conseguir ser atendido numa relação, então eu nem sequer me permito aprofundar. É muito dolorido isso, porque essas pessoas vivem uma mentira esquemática. E o nosso trabalho como terapeutas é ter técnica para tirar as pessoas daí. E não tente disputar com elas, discutindo padrões morais ou a fala, porque, gente, muitas vezes a gente vai, como psicólogo, levar um baile do paciente porque ele tem 1000 argumentos, um protetor racional violento. Mas, se a gente for para a emoção e para o corpo, com técnica vivencial, o corpo é fofoqueiro, vocês vão ver que ele conta para a gente a necessidade. Então, essas pessoas aí, que acabam de tanto esse esquema machucar, desenvolvendo um transtorno de personalidade narcisista como o GED, eles acabam demandando demais da aparência, do luxo, dos exageros. Por quê? Porque existe, né? O exagero está escondendo uma falta.
Já a Elizabeth, ela silencia tudo. Ela já não, ela acha que ela não vai ganhar mesmo, então ela já nem tenta, mas fica privada, ela adoece também. E então a gente tem que prestar atenção que os pacientes eles podem vir com histórias diferentes. O Ged com muitas mulheres, a Elizabeth com o marido que não dá atenção para ela, e os dois, olha que interessante, parecem pessoas tão diferentes e têm o mesmo esquema. Ou seja, a raiz é a mesma. Então, nosso dever enquanto terapeutas é entender o que está na raiz, porque a copa da árvore às vezes engana, tá certo, gente? Então, vamos lá. Então, como é que a gente muda esse esquema de privação emocional? Agora, anotem que eu vou dar 6 passos para vocês aqui. Depois, se vocês deixarem, que vocês têm interesse, eu posso trabalhar esses 6 passos mais especificamente, tá? Um por um. Então, primeiro entre em contato com a criança privada e sinta essa dor. Isso a gente faz através de técnicas vivenciais. Então, é entrar em contato, lembrar, através de fotos, através de histórias da sua infância, as dores que você sentiu. É como se você tivesse uma criança perdida que você precisa resgatar se você quiser seguir uma vida integrada, uma vida saudável, de relacionamentos saudáveis. Enquanto essa criança ela não for acolhida, você não vai conseguir. Então tem um filme chamado Duas Vidas que fala disso, justamente. Que é o Bruce Willis, ele resgata essa criança. Porque essa criança ela ainda chora. É como aquele Fernando Pessoa diz, a criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim a ser quem eu sou. Então a gente abandonou a nossa criança e a gente vai ter que buscar. Vai ter que buscar. A boa notícia é que você não precisa ir sozinho. Você precisa trazer a consciência de que você não precisa ir sozinho, porque o privado sempre quer fazer sozinho, né? E você precisa entender que ter um terapeuta que faça esse caminho com você vai facilitar muito, porque o problema se fez na relação e na relação se resolverá, tá bem? Então aqui, 2, monitore a privação no relacionamento atual. Com quem você está se relacionando? Quem são seus amigos? Quem são as suas rodas, as suas mesas? São pessoas que realmente são empáticas, pessoas que podem suprir a sua necessidade, ou você está rodeado de pessoas que só reforçam o seu esquema? Preste atenção nisso, porque o ambiente, gente, ele pode retraumatizar a pessoa e confirmar esse esquema. E se confirma o viés do esquema, quanto mais ele confirma, mais rígido ele fica. 3, revise as relações passadas e identifique os padrões. E aí, bota lá quantos namorados, quantas namoradas, como é que foi, qual que é o padrão entre eles. E aí você vai começar a encontrar seu esquema. 4, evite parceiros frios que geram muita química. Não respondeu a mensagem, começa a ativar o sistema de apego, a pessoa acha que aquela palpitação é amor, mas não é, gente, é só ansiedade mesmo. E aí, quando vê, tá amarrada a uma relação assim. 5, quando encontrar alguém emocionalmente generoso, mais calmo, dê tempo. Comece a manifestar suas necessidades, peça o que precisa, compartilhe como você se sente, mesmo que não seja aquela química avassaladora da pessoa que deixa você privado. E 6, pare de se culpar ou exigir excessivamente do parceiro. Passe um crivo nas suas exigências para ver se você não está exigindo demais do parceiro. Existe uma conta que o seu parceiro não vai conseguir pagar inteira. Ele vai conseguir ajudar você, vai conseguir reparar algumas coisas, mas aquela dívida lá que aquela criança está cobrando dos pais, ela é lá do passado, não adianta cobrar todos os juros do seu parceiro que ele não vai pagar. Você vai só estragar mais um relacionamento. E é mais essa questão, né? Que a gente pare que a gente consiga identificar onde está aquela sensação que eu não devo pedir, de que eu devo resolver sozinho, que vem muito da privação. Então, gente, como é que foi? Ficaram com dúvidas? Deixem nos comentários aqui. Aqui é o nosso lugar. A gente tem uma comunidade muito legal chamada Reinvente-se, que é no WhatsApp. Lá eu vou colocando os linkzinhos dos vídeos aqui conforme eles vão saindo. Vou botando dicas de livros. Vou trazendo algumas páginas aqui do Reinvente-se. Entra também no linkzinho ali, entra na comunidade para quando eu mando alguns materiais você poder usufruir. Você pode também, se você é psi, entrar para a formação em terapia do esquema vivencial. O meu compromisso é que você realmente saia podendo ajudar seu paciente a uma transformação real.
e não aquele acolhimento superficial que a pessoa até se sente abastecido na hora da sessão, mas sai dali e não tem repertório, não consegue dar conta da vida lá fora. Não consegue usar aquilo que acontece na sessão para se transformar lá fora também. Então a terapia do esquema ela faz isso e é uma abordagem maravilhosa. Então se encoraje. Se você não usa a técnica vivencial ainda, vem para a formação. Talvez está faltando mais um pouquinho de estudo, mais um pouquinho de estar vivenciando, aplicando junto aqui a técnica para você ter esse gás aí para aplicar as técnicas na sua clínica. E eu tenho certeza que uma vez que você aplica a técnica na sua clínica, você vai ver a transformação dos seus pacientes. Então fica aqui essas dicas, entre lá na comunidade do Reinvente, me segue lá nas redes, @psi.lilianscorteganha, segue o Psilink oficial também, para que você possa ir recebendo as novidades dos cursos, e a gente segue aqui nesse canal compartilhando com você tudo que a gente vai aprendendo aqui no Reinvente, e depois, quem sabe, a gente não faz um encontro para fazer uma parada de todos os esquemas, tá certo? Então fica aqui o nosso próximo esquema que a gente vai trabalhar, vamos ver qual que é no capítulo 9, vamos ver se vocês querem também que eu fale um pouquinho mais específico desses 6 pontos, coloquem nos comentários. A gente vai falar do esquema de isolamento social. Sabe aquele eu não me encaixo? Eu saio, eu vou nos lugares, eu conheço as pessoas, mas a sensação que tem é que eu sou um ET, que eu estou de um outro planeta, que eu não consigo me encaixar nisso aqui. Então a gente vai falar sobre esse esquema. Então fica aqui com a gente. Um beijo grande, eu vou estar te esperando.